Um dos vários efeitos malignos que o Estado tem é que ele mata a mentalidade empreendedora das pessoas, e isso faz com que não exista novo desenvolvimento na sociedade. A gente só estagna e eventualmente declina na direção da Idade da Pedra. Isso porque empreendedores são resolvedores de problemas, eles são caçadores de oportunidades, eles estão tentando caçar o que as pessoas querem e como fornecer isso, e eles estão tentando implementar isso. Então eles fazem melhorias não só na economia, mas também em ideias, em outras coisas, enfim, qualquer coisa que ele acha que pode ser melhor, vai tenta fazer, porque isso dá satisfação para ele, ou no caso, em muitos casos, retorno monetário, sabe? O cara fica rico. E esses caras, empreendedores, são fundamentais para que exista desenvolvimento, para que exista enriquecimento. Porque para pensar, se a gente não tivesse empreendedores, e eu não tô falando empresários, você não precisa ter uma empresa para ser um empreendedor. Se a gente não tivesse empreendedores, a gente teria só administradores. Então é quem toca o negócio como tá hoje. E não tem nenhum problema em você ser um administrador. Massa pra caramba, eles são extremamente necessários. Agora, só eles não resolvem. Porque o que acontece? A gente vai simplesmente manter as coisas como elas são hoje. A gente vai administrar, você toca como tá, beleza. Aí o que acontece? O mundo muda, os tempos mudam, sei lá, meteoros caem, coisas acontecem no universo e as necessidades vão mudar. Só que se não tiver empreendedores para ajustar isso, para melhorar, para resolver esses novos problemas, o que acontece é que o que existe vai ficando cada vez menos útil, cada vez pior, vai se degradando até o ponto em que não funciona mais. E aí ferrou, a gente vai num declínio constante como sociedade, como economia, como o que for, basicamente. E o que acontece é que a mentalidade estatal é realmente o oposto disso, porque enquanto a mentalidade empreendedora é uma mentalidade ativa, criativa, uma mentalidade que está caçando problemas e que está tomando responsabilidade individual, quer dizer, está falando, olha, eu vou fazer isso. E se alguém não gostar, dane-se, eu não preciso, eu vou chamar quem precisa, vou tentar resolver e vou... A mentalidade estatal é o contrário, é falar, olha, tem um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos votar, vamos fazer um partido, vamos discutir isso pra caramba, e daí a gente vai ver o que as pessoas acham que elas querem, e ouvir a opinião democrática de todo mundo, certo? Daí a gente vai colocar isso no político, e esse político vai ganhar dinheiro das outras pessoas, que ele não precisou trabalhar pra isso, e ele vai tentar implantar uma solução que é obrigatória. Você não pode não usar essa solução dele, e se a solução der certo ou der errado, ele vai continuar ganhando dinheiro, ou seja, não existe o menor motivo para ele realmente tentar, vai dar na mesma de qualquer jeito, e ele só precisa pensar em se reeleger, não necessariamente que as soluções dele funcionem. Essa é a mentalidade estatal, é uma mentalidade passiva, é uma mentalidade coercitiva, inclusive que ela precisa coagir os outros. É uma mentalidade que fala, olha, os problemas têm que ser resolvidos de acordo com os sentimentos das pessoas. Assim, não, você tem que ter uma visão do que vai e tentar convencer as outras pessoas. Não tem que ficar de, mas vamos ver como é que vai abarcar e todas as outras pessoas fazendo um debate. Cara, isso não existe. Mas enfim, a mentalidade estatal é uma mentalidade que não funciona. Se funcionasse, o Brasil ia estar nós bombando, porque do Estado para todo lado, certo? Agora, o que acontece é que conforme o Estado se expande, conforme o Estado vai entrando mais nas coisas e ele vai fingindo garantias, ele vai colocando garantias, ele vai colocando ajudas, ele vai colocando subsídios, ele vai colocando agências estatais, etc, 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 ele vai ensinando para as pessoas meio que, por exemplo, né, entre aspas, que, olha, o jeito de resolver é que você chama o papai Estado. Então, se tem um problema no setor alimentício, o que o governo vai fazer sobre isso? Se tem um problema de saúde, o governo deveria fazer alguma coisa sobre isso. A educação tá ruim. Poxa, a gente então precisa eleger um cara melhor. Você faz essa mentalidade que assim, gente, o jeito que vocês vão resolver o problema é fazer nada? É isso? É realmente essa a proposta que vocês estão querendo me fazer? E pior, o que as pessoas também não percebem é que quando elas fazem isso, elas estão pedindo intervenção. Só que como a intervenção não funciona, porque ela não atende mercado, ela não atende as necessidades dos clientes, ela atende necessidades políticas, e então por definição, como ela não atende mercado, ela não funciona. O que acontece? Ela vai causar vários outros problemas, várias outras distorções que vão exigir novas intervenções. É o ciclo do intervencionismo, certo? O Ludwig von Mises matou isso há quase 100 anos, na verdade. E o que acontece? Vai ter novas e novas intervenções e, eventualmente, a coisa não vai funcionar ao ponto que o troço inteiro vai colapsar. E aí alguém vai falar, mas aí o que a gente precisa fazer agora é eleger um governo melhor, moral, reto, ético. E daí esses caras, sim, vão conseguir... Porque nenhuma lei, a gente passa a lei e daí não dá problema nenhum, tudo bem. Quando? Um exemplo, a gente passou essa lei e daí nunca deu problema na história de ever. Não, você vai ter que continuar fazendo coisas em cima. A diferença é que, embora isso aconteça também no empreendedorismo, o empreendedor está sempre tentando resolver esse problema. E, se você não quiser participar da solução dele, você não participa. Pronto, acabou, vai embora, tchau. Vai encher o saco pra lá. Você não é obrigado. Você não é obrigado a sustentar os erros dele, você não é obrigado a participar da estrutura dele. Você pode simplesmente ir pra outra. E esse empreendedor que está tentando resolver todas essas mudanças
tem o dele na reta, ele precisa resolver aquilo, diferente da solução estatal. Mas o que acontece é, como eu falei antes, como o Estado vai se expandindo, ele vai incitando as pessoas à passividade, que é muito do que se vê hoje. E isso tem me incomodado especialmente muito, assim, ultimamente, esses últimos meses, porque... e eu não tô querendo falar assim, nossa, olha como eu sou bonzão, mas isso, eu tô muito mais assim, não, vamos resolver esse problema, assim, porque talvez, sei lá, eu tô entrando em contato com várias pessoas de setores diferentes por causa desse canal. Acontece, aprendendo um monte de coisa e mais. E também é meio que o meu trabalho, certo? Eu tenho um canal sobre capitalismo, é meio de se imaginar que eu ia pensar em como abrir empresas para resolver as coisas, certo? E às vezes quando alguém chega com um problema assim, não, porque daí tem o Estado, e daí tem o mercado, e daí isso aqui não deu certo. Antes do cara terminar de explicar o problema, eu já pensei em 4 respostas diferentes. Algumas que eu já ouvi em algum lugar, algumas relativamente inovadoras, e a gente vai aí. E eu fico surpreso que muita gente não pensa nessas soluções. Falta mentalidade empreendedora. A galera fica na mentalidade estatista de falar, olha que droga, isso aqui deu errado, blá, 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 que saco. E eu sei que é estranho falar isso porque eu tenho um canal basicamente para reclamar do Estado, mas o fato é que tem outras coisas acontecendo por fora. Vocês não têm nem ideia do que tem de empreendedorismo saindo por fora para criar soluções libertárias. Vocês vão descobrir isso nos próximos meses, ok? Mas... o que acontece? A galera fala, não, vamos discutir o problema, a gente vai fazer um debate popular, deve ter eleição, e deixa eu ficar aqui reclamando sobre como o Estado não faz nada. E o que acontece? Ninguém pensa em como poderia ser resolvido o problema. Em parte, claro, justificável, porque de maneira geral é ilegal resolver esse problema. Ok? Mas muita gente não percebe que não está sendo resolvido porque não pode ter ação empreendedora em cima desse problema. Vamos sair um pouco do teórico e ir pro prático um pouquinho. Por exemplo, o debate de neutralidade de rede agora. Ah, porque as emissoras de internet podem bloquear a Netflix. Tá bom, a Netflix pode virar uma fornecedora de internet. Ela é uma empresa bilionária, com ações sendo trocadas na bolsa, está acostumada a captar dívida, tá relativamente fácil pegar a dívida agora, então eles podem captar capital para competir por internet falando, olha, a gente tem um bom produto, as pessoas querem ele, bloquearam a gente, então a gente vai dar o gato por fora e tentar entregar o serviço. Inclusive, só a mera ameaça de que eles podem fazer isso é suficiente para fazer esses provedores de internet pensarem, vamos não criar um competidor? Porque a gente pode cortar os caras pra ganhar 10 milhões aqui, mas se a gente fizer isso, eles podem vir aqui competir com a gente e levar 20% do nosso negócio. Então, não cutuca a onça com a vara curta, né? Melhor não é uma boa ideia fazer isso. Eu pensei em várias outras soluções em cima disso. E isso vem relativamente naturalmente já pra mim, não sei. Porque eu tô acostumado com essa mentalidade de vamos olhar pra resolver problemas. Que é o que a gente deveria ter mais. E não é como se tivesse realmente, assim, faltando empreendedores por aqui, né? Tem pra caramba. É só que a gente considera isso trabalho informal, é baixo, é informal, não é sério. É informalidade, o cara tá dando os cambalaches, tá dando os pulos dele. Ah, é comércio ilegal. Ah, o cara tá fazendo... Isso é criticado. Não que todos sejam criticados e tudo mais, mas você quer encontrar um empreendedor? Cara, vai numa feira, velho. Vai em qualquer rua, assim, que tem comércio ilegal, comércio informal, você vai encontrar empreendedores ali. É simples, você vai encontrar um bando de empreendedor ali tendo ideias. Inclusive, muitos empreendedores muito bons vêm das camadas mais pobres da sociedade porque eles não têm opção. Porque eles não vão conseguir ajudar, não vão conseguir ajuda do Estado, porque não, certo? Pobre no Brasil paga imposto, mas não recebe. Basicamente, o Brasil é um esquema de distribuição de dinheiro de pobre para rico. Exemplo, universidade pública, ou servidorismo público, mas enfim. Ele não vai conseguir essa ajuda do Estado, e ela é ineficiente de qualquer forma, e o cara precisa dar os pulos dele, mas a CLT tá uma barreira muito acima, é muito complicado, e ele não consegue empreender dentro da legislação estatal porque ela é muito complicada. Então, ele dá um jeito. Ele vai ser criativo, ele dá os pulos dele. E funciona. E o cara consegue ganhar dinheiro, o cara consegue às vezes empregar a gente, o cara consegue sustentar a família dele, e a gente considera isso o quê? Informalidade, criminalidade, o cara é sonegador. Ah, se só todo mundo começasse a pensar com essa mentalidade de vamos resolver o problema agora e foda-se o Estado. Se fosse só essa mentalidade brasileira, minha nossa senhora, já não ia mais ter problema. A gente ia parar, ignorar o governo e simplesmente resolver problemas. Mas não. Todo mundo fica preso na armadilhazinha de que, não, o Estado tem que fazer um programa, o Estado tem que resolver. Como é que vai resolver a educação no Brasil? E aí vem com aquelas coisas de mentalidade que tem uma solução só, ou de que a solução tem que funcionar na primeira vez, que ela não pode ter erros, não pode ter falhas. Toda essa mentalidade estatal de uma mentalidade empreendedora morta. As pessoas não conseguem mais pensar em como resolver problemas elas mesmas. Como elas vão aplicar capital, como elas vão contratar pessoas, como elas vão inovar, como elas vão melhorar. Não, é tudo... Papai Estado me socorra.
E isso é uma mentalidade que leva uma sociedade, uma civilização à morte. Mas enfim, várias coisas vão vir sobre isso ainda, vários empreendimentos libertários vão sair nos próximos meses, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.